para o bem de todos. Olá, eu sou a Clara Costa, eu estou de volta aqui no canal Para o Bem de Todos para falar com você sobre educação. E o assunto que eu vou falar hoje pode até parecer clichê, mas é muito relevante, que é a importância das famílias participarem da vida escolar dos seus filhos. Parece até que eu estou falando do óbvio, né? Mas não é assim. Quem trabalha com educação sabe que a gente tem inúmeros desafios quando a gente trata desse tema. Os professores e diretores costumam falar que as famílias não se envolvem. As famílias, por sua vez, costumam falar que não tem espaço de participação, que são chamadas na escola só para as festas comemorativas, ou para as reuniões periódicas de pais, ou então quando o filho apronta alguma coisa e precisa de alguma correção. E agora, de uma hora para outra, com a pandemia, isso tudo veio à tona, porque as famílias passaram a ser o principal elo de ligação entre as crianças e as escolas. Então, isso é também uma oportunidade, quando as aulas forem retomadas, de se construir uma parceria, uma relação que de fato seja duradoura e que supere todos esses problemas que a gente enfrenta. Sempre se discutiu muito qual é o papel da família e qual é o papel da escola, até onde vai o papel de cada um. Esses limites realmente não são muito claros, mas o objetivo é um só, que é educar, que é formar as nossas crianças e jovens. Já é comprovado que o envolvimento das famílias é fundamental para o sucesso na trajetória escolar. Na educação infantil, por exemplo, um dos pontos principais para o desenvolvimento da criança é o afeto. Quem melhor do que a família para dar para a criança aquele afeto que ela precisa? Às vezes ali na escola ela está numa sala que tem outras 20, 25 crianças e o professor e os cuidadores nem sempre conseguem dar a mesma atenção do que um pai que está ali em casa com seu filho. Quando chega no ensino fundamental, a criança também passa por alguns processos que são decisivos para o restante da sua vida acadêmica e até mesmo profissional, que são processos de alfabetização, de domínio da leitura. Tudo isso é muito importante e se a criança não tiver o devido apoio, ela vai estar enfrentando isso tudo sozinha. Nem sempre também o professor consegue dar o apoio, ou mesmo a criança nem sempre se julga capaz de aprender. E a família tem um papel fundamental nesse incentivo aos estudos, incentivo à leitura, incentivo à escrita, enfim. Conforme a criança vai crescendo também, se tornam os nossos jovens, eles precisam construir o seu projeto de vida. Quem eles querem ser? O que eles querem fazer da vida? O que eles querem estudar? E a família também é muito importante nesse processo de autoconhecimento e de planejamento do futuro. A família também é quem desde lá do início pode colocar na criança, incutir na criança e no jovem altas expectativas. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falei sobre isso, se você quiser, corre lá para você assistir, porque ter altas expectativas é também muito importante no processo de educação das nossas crianças e jovens. Um ponto muito importante quando a gente fala de criança, de jovens, de família, de pais, é a gente situar cada um no seu tempo histórico. Por quê? A criança de hoje não é a mesma criança que eu fui, que não é a mesma criança que os meus pais foram ou que os meus avós foram. Se a gente pensar, por exemplo, na internet, há 30 anos atrás, internet, redes sociais, smartphones, isso ainda estava começando a existir. E qual é o impacto que isso tem nas nossas crianças de hoje? Eu sugiro que vocês busquem, se você não tem criança em casa, quais são os canais infantis aqui do YouTube mais acessados pelas crianças. E com certeza você vai se surpreender, porque não vai ser nada do que você estava acostumado a assistir na sua época. Começando então pelos pais. Se a gente pegar dados da década de 50, a gente vai perceber que o acesso à educação básica no Brasil é muito recente. Lá na década de 50, só 40% das nossas crianças de 7 a 14 anos estavam dentro da escola. Então a gente tem hoje uma geração de pais que tem visões muito diferentes sobre educação, sobre a importância da educação e que estão preparados de diferentes formas para lidar com a educação dos seus filhos. Outro ponto muito importante é que já foi comprovado que o nível de escolaridade dos pais, ele também influencia no sucesso da vida escolar dos alunos. À medida que cresce a escolaridade dos pais, aumentam as chances de sucesso do filho, por exemplo, passar numa prova como o Enem, ingressar no mercado de trabalho e até mesmo ter níveis salariais mais altos. Que criança e que jovem é esse que a gente tem hoje? Eles vivem numa era digital, todos nós vivemos numa era digital, onde os estímulos, as informações chegam pra gente o tempo todo sem parar. E o que a gente faz com isso tudo? Para o jovem, o dia a dia muitas vezes parece desinteressante, porque eles podem de uma hora para outra se transportar para um cenário de guerra, para um espaço, estar na Europa, viajar, visitar, conhecer lugares, e aquelas pequenas coisas da rotina se tornam desinteressantes. Eles não veem tanto prazer no dia a dia. Essa era digital também traz um desafio muito grande quando a gente fala de interações. A interação
é também muito importante quando a gente fala de aprendizado. É através da interação que a criança consegue se compreender e compreender o mundo, construir a sua própria visão de mundo, na relação com o outro, na relação com as coisas, na relação com os acontecimentos. E na era digital, na era dos smartphones, a gente está cada vez mais voltado para as suas telas e menos para aquela pessoa que está ali do lado. A gente está num momento de pandemia, onde muitas famílias precisaram se recolher em casa, grande parte das famílias e dos seus jovens e das suas crianças estão em casa. E o que isso tem criado de bom? Que conversa vocês estão tendo com eles? Aprender também tem muito a ver com aquilo que faz sentido para a gente, com aquilo que nos marca. Por isso é tão importante que as relações entre a família sejam significativas, sejam especiais e sejam profundas. Pais, isso é muito importante, porque às vezes vocês estão muito preocupados com o seu trabalho, com a sua vida pessoal e esquecem que os filhos querem, na verdade, vocês. A sua presença, a sua história, as suas falhas, os seus defeitos, a vida como ela é. Porque é assim que eles vão aprender, é assim que eles vão conseguir refletir sobre o que eles são, sobre o que eles querem ser e se encontrarem. Às vezes a gente esquece que as crianças aprendem pelo exemplo. Todos nós aprendemos pelo exemplo. E conforme a criança vai crescendo, ela começa a replicar os comportamentos que ela vê da família. E às vezes os pais se encontram ali com aquele adolescente e não tem mais diálogo, não tem mais acesso, não tem mais um momento significativo com ele e não entendem como é que essa situação chegou até ali. Mas será que eles deram a devida atenção, tiveram o devido cuidado? Deixar tudo na mão da escola não é o ideal, assim como também não é ideal deixar tudo na mão da família. O que deve ser feito é um equilíbrio, uma colaboração entre todas as partes. Você, como pai, tem todo o direito, pela legislação brasileira, de ir até a escola também e entender o que a escola tem trabalhado com seus filhos em termos de conteúdo, práticas pedagógicas. Você também pode opinar. A gente teve há alguns anos no Brasil o processo de construção da nossa BNCC, da nossa Base Nacional Comum Curricular, e foi aberta uma consulta pública ampla. Todos puderam participar, sociedade civil, especialistas, pais, e eu tenho certeza que muitos de vocês, ou que muitos pais, nem ficaram sabendo. Mas fiquem tranquilos, existem outras formas de participar. Bom, dito tudo isso, agora eu quero saber, se você está em casa com seus filhos, o que você tem feito? Quais têm sido as suas conversas com ele? Como é que tem sido essa experiência, essa relação sua com a escola do seu filho em tempos de pandemia? E você, escola, ou você, professor, você, profissional da educação, como é que tem sido também para você essa experiência de contato com a família? Você tem alguma iniciativa interessante sobre a relação entre família e escola que você quer compartilhar com a gente? Comenta aqui. Se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto ou quer falar de algum outro assunto, também comenta, é muito importante para a gente a sua participação. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe com seus amigos, com sua família, também se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque pra gente isso é muito importante. A gente fica sabendo que a nossa mensagem está chegando cada vez a mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.